de capacidade produtiva, eu tenho uma área de terra tamanho X, eu tenho maquinário de X, eu tenho a capacidade de contratar um número X de funcionários. Isso, com esses insumos que eu tenho disponíveis, quanto que eu posso produzir? Bom, seguindo, com o conteúdo, nós falaremos agora sobre o tema 6 dessa unidade curricular, que é o desenvolvimento rural no Brasil. O Brasil, ele sempre foi... O Brasil é um país que fica na linha do Equador, Então, nós temos o clima tropical. Nós somos um país que tem uma extensão territorial muito grande. Se comparado a alguns outros países, a gente consegue perceber que muitos outros países têm tamanhos inferiores até alguns estados. Tem muitos países que são tamanho de cidades brasileiras, ou menor que algumas cidades brasileiras. Então, nós temos uma capacidade territorial muito grande. Outra coisa que tem muito destaque em relação às características do nosso país é como nós ficamos na linha do Equador e, portanto, temos um clima tropical. É um país onde você consegue produzir uma variedade enorme de produtos agropecuários por conta desse clima. Então, nós temos do norte ao sul uma variação de clima e a possibilidade nas mãos de uma produção de várias culturas, culturas de clima quente, culturas de clima frio, culturas de clima seco. Enfim, nós temos uma riqueza enorme nas mãos e isso sempre tornou o Brasil um destaque mundial com relação às suas características naturais. Recursos hídricos, por exemplo, chuvas, enfim. E a partir da década de 90, houve um processo de abertura econômica brasileira para o mercado internacional muito significativo, muito grande e significativo. Isso trouxe impulsionou o Brasil com as suas transações de bens e serviços com outros países, com outras nações. Teve um aumento significativo, um aumento muito grande de exportações do setor agropecuário e também muitos investimentos começaram a ser feitos nesse sentido no nosso país. Bom, é possível observar claramente, a partir do gráfico que vocês estão visualizando, uma evolução nas exportações brasileiras, uma evolução nas transações internacionais do agronegócio, que isso vai se mostrar, no final das contas, na lucratividade, no aumento do PIB brasileiro. Nós podemos observar nesse gráfico que ele está datado no período de 1990 a 2014 e no eixo X nós podemos verificar nos valores de dólares que o Brasil conseguiu adquirir nesse período de tempo, e no eixo Y nós podemos verificar os anos, o período de tempo em que ocorreu essa evolução. Nessa linha em vermelho, ela demonstra a importação, ou seja, o quanto que o Brasil comprou de fora do país para suprir as necessidades, as demandas daqui do nosso país, do nosso povo. E na linha azul, nós temos as exportações, ou seja, quanto que o Brasil vendeu dos seus produtos para os outros países. E nós podemos observar que ela é uma linha crescente e ela tem
E a partir de 2008, a partir de 2000, ela já começa a crescer significativamente. A partir de 2008, ela cresce ainda mais e alcança o seu pico ali por volta de 2012, 2013. Isso, isso se traduz de forma muito clara no PIB brasileiro, né, que é o Produto Interno Bruto. Ou seja, o país, para que ele tenha um PIB positivo, né, um resultado positivo no PIB, ele precisa exportar mais, ou seja, vender mais do que comprar, do que importar. E isso está claro nesse mapa, nós conseguimos visualizar claramente neste gráfico, que foi o que aconteceu nesse período com o Brasil. Então, nós tivemos uma significativa evolução do agronegócio brasileiro e ele foi cada vez mais se transformando numa atividade econômica, numa área de produção do nosso país que trazia muito significativa com relação ao PIB. Até hoje, a atividade agrária é uma atividade muito significativa na soma das nossas riquezas, né, do Produto Interno Bruto. Nós podemos verificar que, de acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em 2015, nessa informação, os principais produtos exportados pelo Brasil, em 2014, pelo agronegócio, foram carnes, né, frango, bovina e suína, que hoje também são as principais, que em relação aos alimentos e às carnes, são as principais carnes exportadas. Nós também tivemos, os principais produtos eram complexo de soja, né? Todos os produtos relacionados à soja, principalmente soja em grãos, farelo de soja, óleo de soja. Também produtos do complexo sucroalcooleiro. Do complexo sucroalcooleiro, como açúcar e álcool, produtos florestais como papel, celulose, madeira, café, fumo, entre outros. Nesse segundo gráfico, nós podemos observar a evolução do PIB do agronegócio em milhões de reais no período de 1994 a 2013. E de acordo com o IBGE, em 2015, o setor do agronegócio brasileiro ele é o responsável pela geração de 37% dos empregos no país. Ou seja, é uma atividade significativa, de significativa importância para o nosso país. Bom, ainda hoje é claro, né? É muito claro perceber que o Brasil ele tem uma importância muito grande no setor mundial, né? No setor do agronegócio mundial. Ele é um importante fornecedor de matérias-primas. Ele ainda possui uma capacidade gigantesca de produtiva. Porém, existem muitas coisas a evoluir ainda em relação à capacidade de produção, em relação a tecnologias, a profissionais. Tem evoluído bastante nos últimos anos, porém ainda tem muito ao que se avançar e evoluir nessa área, né? Nós somos muito importantes em relação ao mercado internacional, porém nós temos que entender cada vez mais que os consumidores, né, os países que compram os nossos produtos, cada vez mais eles estão exigentes com relação à qualidade desses produtos. E isso nós podemos ver principalmente nos últimos anos, em que a questão de saúde, né, que as pessoas começaram a trazer com muito mais evidência a questão de saúde física, saúde mental, saúde. Então, os alimentos que elas consomem, quando as pessoas começaram a entender que o que ela consome influencia muito mais diretamente no seu bem-estar e na sua qualidade de vida,
Elas começaram a ser mais exigentes em relação aos produtos que elas têm. Com isso, o mercado se tornou mais exigente e vem se tornando cada vez mais. E nós precisamos estar cada vez mais atentos a essa demanda e a essas exigências. Bom, como eu disse, os mercados eles vêm se tornando cada vez mais exigentes quanto à qualidade desse produto, né? De onde que vem esse produto, que forma que ele está sendo feito, a custo de que ele está sendo produzido. Então, as pessoas, em geral, elas estão se tornando muito mais atentas a isso com o passar do tempo, né? Principalmente as pessoas com acesso a ter mais esclarecimentos, mais informação, né? Acesso à informação, estão cada vez mais exigentes. Isso se mostra muito claro, né? O mercado cada vez mais competitivo. E como a gente tem falado, as empresas rurais, as propriedades rurais, elas são empresas. Elas visam o lucro, porque se elas não conseguirem ter lucro, elas não vão conseguir se manter de pé e funcionando em frente ao mercado. Portanto, elas têm que estar cada vez mais atentas a essas demandas da sociedade em geral. O desenvolvimento agrícola sustentável, o termo sem sustentabilidade, ele vem se tornando cada vez mais presente e o que nós percebemos é que cada vez essa temática ela vai ser muito mais importante, cada vez mais vai ser muito mais importante, de acordo com o contexto mundial, de clima, das mudanças climáticas que estão acontecendo no planeta. Todas essas questões, elas acabam vindo contribuindo para que se dê mais importância para esse tema. Então, hoje, muitos empresários do ramo do agronegócio, muitas empresas do ramo do agronegócio vêm investindo em tecnologia limpa, em produzir, tentam se tornar cada vez mais competitivas no mercado, mas não só com relação a valores dos seus produtos. Muito antes, às vezes o que a gente notava era as coisas que mais influenciavam para aquele produto ter sucesso era qualidade, sim, e preço. Hoje isso é importante, mas também existem outros fatores que importam muito e que vêm importando cada vez mais perante a sociedade e tornam essas empresas mais ou menos competitivas no mercado. Uma delas é a preocupação com a sustentabilidade. E o que seria, né, esse termo de desenvolvimento sustentável? De maneira simples, que nós podemos entender o desenvolvimento sustentável, ele pode ser definido, né, ele foi definido por Sachs em 2014, por exemplo, como um processo de desenvolvimento que satisfaz as necessidades da geração presente, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazer as suas próprias necessidades por meio da utilização adequada dos recursos naturais dos mais diversos tipos de sistemas produtivos da economia. O que nós precisamos entender, o que vem sendo muito mais claro cada vez mais, é que os recursos do planeta, muitos recursos, principalmente os recursos que são utilizados no mundo agropecuário, são recursos finitos, não são recursos infinitos. Então, nos anos anteriores, muitos anos atrás, as empresas não se importavam muito se quanto que elas iam utilizar daquele recurso, porque a visão do mundo era que tinha muito daquele recurso e que não, mesmo que elas não achassem que fosse infinito, que não ia acabar nunca, mas tinha muito disponível, então poderia usar. Hoje em dia, isso vai ficando muito mais claro na visão de todos, em que isso não se aplica. Então, os recursos que nós temos no planeta, eles são finitos, e por isso nós precisamos utilizá-los de forma consciente, utilizá-los de forma que não venha a faltar para as próximas gerações.
Isso, por exemplo, a sociedade ela vem se organizando cada vez mais e, por exemplo, nós podemos verificar nessa imagem uma as 5 dimensões do desenvolvimento sustentável, né? Coisas que vão se levar em consideração quando você pensa em desenvolvimento sustentável. A dimensão social, que na imagem está identificada como pessoas, né? Envolvem pessoas, onde essa dimensão social, ela visa a questão de maior distribuição de renda e criação de mais oportunidades de emprego para toda a população, onde entende-se que não adianta uma parcela pequena da população ter acesso a muito alimento, ter acesso a recursos financeiros, ter acesso a uma qualidade de vida, se o restante da população não ter, porque de uma forma ou de outra vai influenciar também na sua qualidade de vida. Digamos que você é um grande empresário e mora num país como o Brasil. E você tem uma casa boa, você mora numa boa localidade, você tem acesso a recursos de primeira. Porém, a maior parte da sociedade não tem, como nós podemos observar no nosso país, um cenário assim. Mas isso vai trazer muitos problemas sociais que podem influenciar na sua vida, através de muitas questões, violência, fome, isso pode respingar em você. Então não adianta a gente achar que a gente consegue sozinho estar bem, sendo que todos nós compartilhamos do mesmo planeta. Então, de uma forma ou de outra, todos que vivem nesse planeta precisam estar mais ou menos bem em equilíbrio para que possa se manter de pé nesse planeta, para que esse sistema funcione e funcione para todos. Nós também temos as dimensões econômica, que está representada ali como prosperidade, a dimensão ecológica, representada pela palavra planeta, na parte verde. Nós temos a espacial, na parte lilás, e a cultural, na parte azul, onde entende-se que todas essas questões elas vão influenciar para a convivência, para o dia a dia de todas as pessoas em comum. Aí nós vamos, por exemplo, destacar a parte econômica. A dimensão econômica diz respeito ao aumento da produção e da riqueza social, ou seja, aumentar o produto interno bruto do país, diminuindo a dependência externa. Você tem que depender cada vez menos, por exemplo, o Brasil precisa investir em tecnologia, investir em ciência, investir para que ele venha depender cada vez menos dos países de outros países, para que ele tenha capacidade por si só de produzir sem depender desses outros países, dessas outras nações, ter cada vez mais independência. E então nós seguimos e chegamos aos tipos de empreendimentos rurais no Brasil. O Brasil é um país muito grande, com uma população grande e diversa. E isso também se reflete no meio rural. Nós temos uma diversidade grande de empreendimentos rurais que vão se diferenciar em relação à sua forma de exploração das atividades agropecuárias, vão se diferenciar em relação ao planejamento administrativo dessa propriedade. Então, nós temos os 3 principais tipos de empreendimento rural. Nós temos o chamado empreendimento rural tradicional, né? Que é o tipo que utiliza equipamentos agrícolas rudimentares, como enxada, que é usada para a preparação do solo, e é considerada rudimentar, quando se comparada a um trator, por exemplo, que faria a mesma ou uma atividade melhor, de forma muito mais rápida, mais eficiente. Então, geralmente, né, esse empreendimento rural tradicional, geralmente eles são pequenos produtores rurais, bem pequenos produtores rurais, que muitas vezes ele tem uma baixa produtividade, porque a capacidade produtiva dele é pequena,
A capacidade produtiva dele, tamanho de área, disposição de recursos para investir, flexibilidade quanto à escolha das atividades, tudo isso vai influenciar na sua capacidade produtiva. E aí nós vemos também um empreendimento rural em transição, que nós podemos ver que são onde o produtor rural ele já apresenta uma preocupação em realizar parcerias com agroindústrias, por exemplo, para fornecer matéria-primas. Isso a gente consegue ver muito em cooperativas e associações. Muitas vezes, aquele produtor rural, ele tem, por exemplo, nós temos um exemplo claro. No município, né, Tomé-Açu, aqui no Pará, nós temos um exemplo muito eficiente disso. Lá nós temos uma cooperativa, né, a Canta, onde existem vários produtores rurais de pequeno, médio porte, que fornecem matéria-prima para essa cooperativa. E essa cooperativa, ela investe em tecnologias, ela ajuda o produtor no sentido de fornecer formação técnicas, profissionais técnicos para fazer o acompanhamento dessas atividades. Elas fornecem também, muitas vezes, muitos equipamentos ou implementos agrícolas que aquele produtor muitas vezes não conseguiria ter sozinho, porque tem um custo alto. Através da cooperativa ele tem acesso. Isso vai aumentar a capacidade produtiva dele. Ele vai fornecer os produtos para a cooperativa e a cooperativa, com acesso a muito mais e juntando de vários, ela vai acessar um mercado muito maior. Tanto é que a cooperativa de Tomé-Açu fornece seus produtos para o mercado externo em grande quantidade. Vários produtos. Polpas, sementes. Eles têm uma gama de produtos que eles fornecem para o mercado externo. E eles têm uma capacidade grande, já têm anos no mercado, já têm uma confiança do mercado. Então, essa credibilidade da cooperativa perante o mercado nacional e internacional é muito positiva para os agricultores que fazem parte dela, para os empresários que fazem parte dela. E então nós temos o empreendimento rural moderno, considerado moderno, que nós podemos observar que para que um empreendimento rural ele seja considerado tradicional, em transição ou moderno, não é só uma questão se ele usa enxada, se ele usa trator, se ele usa um equipamento de irrigação, se ele não usa irrigação ou se ele usa um método mais moderno, eficaz ou não, mas também tem relação com a forma com que ele se relaciona com o mercado. Se ele procura se associar com agroindústrias, com cooperativas, com outros produtores, se ele se mantém informado, se ele se adequa às exigências de mercado atuais em que ele está inserido, né? Então, nós podemos ver que o empreendimento rural moderno, os produtores eles estão muito mais integrados com os demais agentes desse mercado econômico, né? Que atuam nessa cadeia produtiva econômica. Eles possuem informações sobre as demandas dos consumidores finais e isso vai nortear suas ações. Então, em caso de mudança do mercado, por exemplo, esses produtores estão dispostos a adequar essa produção. E aí nós voltamos ao que nós estávamos falando anteriormente, que, por exemplo, ultimamente, cada vez mais as pessoas elas têm se importado, têm se interessado com qualidade de vida. Esse termo vem sendo cada vez mais explorado. E isso faz com que muito mais consumidores venham procurar por produtos de qualidade em vários sentidos. E isso, por exemplo, está se refletindo muito fortemente com relação ao consumo aos produtos orgânicos, por exemplo. E as empresas, o empresário rural que está atento a essas mudanças da sociedade, mudanças do mercado, ele vai ter a capacidade de conseguir se adequar a essas demandas. Então, tem muitas empresas rurais que já estão fazendo essa transição, que têm a capacidade de fornecer
esses produtos orgânicos, por exemplo, porque ele sabe que existe uma demanda no mercado, então ele se adequa a essa demanda. Bom, para isso, as políticas agrícolas, elas são extremamente importantes para fomentar esse mercado e para ajudar esses produtores a se adequarem, a estarem atentos, e isso se reflete para estimular os investimentos rurais efetuados pelos produtores, para favorecer um bom custeio, um adequado custeio da produção e comercialização, fortalecer o setor rural no país. Como eu falei, o setor agropecuário é um dos principais setores econômicos do país, então as políticas agrícolas vêm nesse sentido. As principais e elas se refletem muito através de créditos rurais. E as principais modalidades de crédito rural do agronegócio brasileiro são créditos voltados para custeio, né, que tem como objetivo cobrir as despesas correntes ou os custos dos ciclos produtivos agropecuários, a modalidade de investimento e comercialização, onde o investimento é propiciar ao produtor a compra de bens, de serviços, melhorar o seu sistema produtivo, melhorar a capacidade do produtor de produzir, né, os seus bens e serviços, e melhorar cada vez mais com relação à comercialização, cobrir despesas, né, do processo de comercialização, gasto de armazenamento, gastos de transporte. E existem várias políticas voltadas para esse setor, para desenvolver a atividade agrícola no país. E uma das mais conhecidas, por exemplo, é o PRONAF, que é voltado para pequenos agricultores, para agricultores familiares e que tem tido muito êxito, muito sucesso com esse público. Nós também temos a ABC, que é a agricultura de baixo carbono, a Moderinfra e a Moderagro. A Moderinfra, por exemplo, é o programa de incentivo à irrigação e armazenagem, que as propriedades cada vez mais vêm necessitando